Olá, pessoal! Vamos dar início à correção das atividades referente à semana 2 do PET 2. Durante essa semana, nós vamos tratar sobre a propriedade coligativa ebullioscopia. Do próprio nome, gente, já sugere aí que nós vamos falar sobre o ponto de ebulição da substância. Atividade número 1. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se. Vamos lá, eu tenho aqui, olha, um recipiente que tem água e tem cloreto de sódio. Tá? Então, aqui eu tenho a água, essa água aqui entra em ebulição. Vamos colocar aqui uma fonte de calor, aí essa água começa a entrar em ebulição, água pura. Essa água está entrando em ebulição livremente, então a pressão de vapor dela é maior que se ela tivesse algum soluto aqui. Vocês lembram da aula passada, né? Mas o exercício está falando que é uma solução de água e cloreto de sódio. Então, eu tenho aqui cloreto de sódio dissolvido nessa água e esse cloreto de sódio vai formar barreiras, tá? Quando eu adiciono esse cloreto de sódio aqui, essas barreiras impedem que a água passe para o estado vapor facilmente, tá? Então, eu vou precisar de dar mais energia para esse sistema, ocasionando, então, um aumento no ponto de ebulição, tá? Então, aqui, olha, com a adição do sal aqui, ou de um soluto, né, não volátil qualquer, eu diminuí a pressão de vapor, porque parou de ebulir livremente, facilmente, precisou de mais energia. Precisando de mais energia, o meu ponto de ebulição aumentou. Então, olha, a pressão de vapor diminuiu e o ponto de ebulição aumentou. Está falando no exercício aqui, olha, à medida que a mistura vai sendo aquecida, o que vai acontecendo com a água? A água vai escapando, ela vai passando por estado gasoso, mas o cloreto de sódio não passa. Então, com o passar do tempo, essa água aqui vai diminuindo e essas barreiras vão ficando num espaço menor de água, então ela vai ficando mais concentrada. Então, vamos aqui, olha, as opções. Letra A diminuição da energia cinética das moléculas? Não, com o passar do tempo, você vai fornecendo mais energia, a energia cinética vai aumentar, vai ter uma maior agitação das moléculas. O aumento da energia cinética nas partículas de NaCl, o aumento da energia cinética, gente, vai ser para o sistema todo aqui, olha, não só as partículas de NaCl, né? Tá todo mundo mais agitado porque tem mais energia. Ao aumento da concentração do soluto na solução, vamos observar isso aqui, ó. Eu tenho aqui minha solução, né? Ela está sendo aquecida. Com o passar do tempo, a água está passando para o estado gasoso, mas o sal não. O sal está continuando aqui, formando barreiras. E se vai diminuindo a quantidade de água, vocês concordam comigo que o sal tende a ficar mais concentrado? Quanto menos água tem nesse sistema, maior a concentração do meu sal. Então, para essa água continuar ebulindo, eu vou precisar continuar aumentando a energia aqui, porque vai ser mais difícil ainda da água romper essas barreiras. Então, com o passar do tempo, o aumento da temperatura de ebulição aqui se deve à concentração do soluto que está aumentando. Quanto menos água nesse sistema, mais soluto concentrado, tá? Ele vai ficar mais concentrado, ele não vai mudar a quantidade, vai ficar
a mesma quantidade, mas para menos água. Então, a concentração aumenta. Aumentando a concentração, mais difícil, mais energia eu preciso. Letra C. A dificuldade do soluto vaporizar? Errado, esse soluto aqui não vai vaporizar. Quando toda essa água aqui passar para o estado de vapor, estado gasoso, vai sobrar no fundo do meu recipiente aqui apenas o cloreto de sódio, tá? Letra E. Ao aumento da energia cinética das moléculas? Não. A minha temperatura de ebulição ela não vai se elevando pelo aumento da energia cinética, não. O aumento da energia cinética é uma consequência aí do aumento da temperatura de ebulição, tá? Quanto mais energia você vai dando ao sistema, maior vai ser o ponto de ebulição. Questão 2. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose é... Quando eu for resolver um exercício de propriedade coligativa, gente, eu tenho que prestar muita atenção no meu soluto, se ele vai dissociar ou se ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Se ele vai ser apenas aí um soluto molecular que não dissocia, que não ioniza, tá? Como que eu sei isso? Gente, é fazendo exercício, é treinando. O que eu vou contar para vocês é o seguinte: em prova, em atividade, 90% das substâncias que não ionizam, que caem, é glicose, sacarose, frutose, tá? Elas se repetem muito. Então, sempre vocês vão ver esses mesmos aqui, olha, esses mesmos solutos. Glicose, glicerol, ureia, frutose, sacarose, tá? Então, assim, de tanto fazer exercício bom, tem que treinar, que vocês vão ver, vocês vão lembrar na hora que pedir, tá? Uma coisa que vocês têm que saber aqui, para resolver essa questão, é o seguinte. Eu tenho um líquido, vou desenhar aqui para vocês, ó. Eu tenho um líquido, tá? E esse líquido aqui, ó, ele vai passando aqui para o estado de vapor, né? Lentamente. Se eu adiciono uma fonte de calor, eu vou acelerar esse processo aqui, porque eu estou aumentando minha pressão de vapor do sistema. Esse líquido aqui, ele consegue passar para o estado de vapor quando ele rompe aqui essa pressão atmosférica que está sendo aplicada a ele, tá? Que tem uma pressão atmosférica. E quando esse líquido iguala a pressão atmosférica, ele passa para o estado de vapor, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um líquido puro e tenho um líquido com sal, tá? Os dois têm que vencer a mesma pressão atmosférica. Quando ele vencer essa mesma pressão atmosférica, os dois vão entrar em ebulição. Concorda comigo? Só que esse aqui, ele vai atingir essa energia primeiro que esse, porque esse aqui não tem barreira nenhuma para ele vencer. Então, olha, esse líquido, ele vai ter a ebulição dele primeiro do que essa, porque ele vai atingir uma pressão de vapor que iguale a pressão atmosférica primeiro. Mas no momento que os dois atingirem, essa pressão de vapor aqui vai ser igual, ok? Então, vamos lá no exercício, olha. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mol de glicose é o dobro da pressão de vapor de uma solução de 0,05 mol de glicerol? Mentira, a pressão de vapor vai ser o quê? A mesma, tá? Nós temos aí o líquido ebulindo já. Se eles já estão em ebulição, a pressão de vapor vai ser igual à pressão de vapor de uma solução qualquer, porque já está em ebulição, tá? Então, olha, o dobro, a metade, tá tudo errado. Agora, vamos lá na letra C.
Letra C. Igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Então, vamos lá, gente. De novo aqui, olha, já está ebulindo. Se já está ebulindo, igual eu falei anteriormente, a pressão de vapor já se igualou, então ela será a mesma em qualquer substância que esteja ebulindo, independente aí da concentração. Agora, eu acho que o exercício ele pecou na hora do enunciado. Se ele tivesse colocado durante o aquecimento a pressão de vapor de uma solução, né? Aí sim, eu ia olhar a concentração. Mas, como ele já falou que está ebulindo, já está em ebulição, aí eu vou olhar, só que eu expliquei para vocês, se já está ebulindo, a pressão de vapor já igualou a pressão externa. Então, ela é a mesma, independente da concentração. Sendo assim, como o exercício eu acho que falhou no enunciado, a letra E também vai estar certa. Olha aqui, a pressão de vapor na ebulição, ela vai ser igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha. Apesar do sal de cozinha ser aí uma substância iônica que, quando colocada em água, ela vai dissociar um composto aqui, NaCl, em água vão virar 2 íons, Na+, e Cl-. A concentração vai dobrar. Durante o aquecimento, a pressão de vapor desse aqui, ela vai ser menor. Por quê? Porque ele vai estar com barreira dificultando. Mas isso é durante o aquecimento, tá? Durante o aquecimento, a pressão de vapor comparado com essa aqui, ó, ela vai ser diferente. Mas se já chegou na ebulição, se os dois estão ebulindo, a pressão de vapor vai ser igual, tá? Essa questão, então, provocou essa confusão por causa do enunciado. Se não tivesse esse na ebulição, igual eu falei, fosse no aquecimento, seria apenas a letra C como resposta. Mas na ebulição, nós temos letra C e letra E certas. Questão 3. 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2 tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é. Então, vamos colocar aqui, olha, recipiente 1, que eu tenho água pura. O recipiente 2, eu tenho água do mar, que é água com muito sal, tá? Muito concentrado aqui, ó. Concorda comigo que quando eu iniciar aqui o aquecimento para a mesma quantidade de água, tá? A mesma fonte de calor, esse aqui vai ebulir primeiro, porque ele vai ter uma temperatura de ebulição menor do que esse aqui, tá? Então, esse aqui, quando atingir a nível do mar, a temperatura de ebulição da água pura, que vocês já sabem que é 100 graus Celsius, ele vai começar a ebulir. E nós vimos ano passado que para substância pura, o ponto de ebulição, ele é constante, tá? Toda energia fornecida para esse sistema, ela será usada para mudança de estado físico. Então, a temperatura de uma substância pura, ela é constante. E ela vai ser menor do que a de uma mistura, tá? E nós vimos que para uma mistura a temperatura não é constante, né? Então, aqui, ó, fazendo errado aqui, vou fazer o gráfico. A temperatura não é constante, ela não é um patamar e ela vai crescendo. Por que ela vai crescendo? À medida que o líquido vai diminuindo, a concentração do soluto vai aumentando e eu vou precisar de uma maior temperatura para ele ebulir. Então, com o passar do tempo, ele vai crescendo.
Então, eu tenho que ter um gráfico assim, olha. Temperatura do líquido 1 é menor que a do 2, então a do 1 vai ter que ser embaixo, a do 2 em cima. A do 1 é um patamar e a do 2 tem que estar crescendo. A letra C vai atender a esses requisitos. Questão 4. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Tá? Gente, então vamos lá. Quando eu coloco uma batata para cozinhar em uma água pura, o máximo de temperatura que essa água vai atingir, né, ao nível do mar, que é 1 atm de pressão, é 100 graus Celsius. Ela não vai passar dessa temperatura, porque nós vimos que substância pura, quando chega no ponto de ebulição, a temperatura fica constante. Então, essa batata vai ficar a 100 graus Celsius até ela cozinhar. Só que quando eu adiciono sal de cozinha na água, essa temperatura ela vai aumentar, ela vai passar de 100. Por quê? Porque o sal vai dificultar a ebulição da água, então eu vou precisar dar mais energia aqui, tá? Então, vocês concordam comigo que é muito mais fácil uma batata cozinhar numa água que tem mais de 100 graus do que numa de 100? As duas vão cozinhar, mas aqui ela vai cozinhar mais rápido, porque a temperatura é maior. Tá? Então, as possíveis explicações. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Verdadeiro. Vai ter barreira, vai precisar de mais energia, a temperatura vai aumentar, a batata cozinhar mais rápido. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Errado. Quando eu coloco sal, a pressão de vapor diminui. Pressão de vapor é a tendência do líquido passar para o estado gasoso. Se eu adiciono sal aqui, eu vou diminuir a pressão de vapor, eu não vou aumentar. Então, tá errado. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água. Errado. Mas reage com o amido das batatas. Muito errado. Então, apenas a 1 está certa. Questão 5. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar. A solução. Qual solução? Gente, maior ponto de ebulição. Vai aqui tem mais dificuldade de ebulir. Aqui tem mais dificuldade de ebulir, vai ser a de maior concentração. Olha aqui que eu falei para vocês, ó, glicose de novo, sacarose, ureia, o próprio sal de cozinha, ele cai demais, tá? Então, esse eu sei que não ioniza, então 0,1 vai continuar 0,1. Esse aqui eu sei que não ioniza, 0,5 vai continuar 0,5, é o mesmo, olha. Se eu fosse comparar os dois, qual que tem maior ponto de ebulição? O mais concentrado. Esse aqui vai ter mais dificuldade do que esse para ebulir. A sacarose também é um soluto que não vai ionizar. Então, olha, esse aqui... A ureia também não, esse aqui é mais concentrado que esse aqui tem maior ponto de ebulição que esse, que todos, né? A concentração desse aqui é igual, mas o sal de cozinha ioniza, ele vai virar íons, ele vai dissociar. Então, esse aqui, 1,5, vai dobrar a concentração, porque uma bolinha dessa aqui vai virar 2 Na e Cl-. Então, a concentração aqui vai ser o dobro, por isso, essa substância vai apresentar um maior ponto de ebulição. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Um abraço.